Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo dos nossos comentários aos informativos do STF e do STJ. Vamos ver hoje o informativo do STJ número 652. Qual é a questão? Vamos localizar o tema na cabeça para, a partir disso, desenvolvermos esse tema e virmos com o resultado do julgamento do STJ? Foi uma questão envolvendo a redução do prazo prescricional do artigo 115 do Código Penal. A gente sabe que o Código Penal ele trabalha com prazos prescricionais. No artigo 109, esses prazos podem ser aumentados de 1/3, podem ser interrompidos, suspensos e reduzidos de metade. No que toca à redução de metade, o artigo 115 do Código Penal é claro a todas as luzes. O prazo prescricional reduz-se de metade se o agente era, hipótese 1, ao tempo do fato menor de 21 anos e hipótese 2, na data da sentença maior de 70 anos. Ok? Então, não tem dificuldade, essa é a redação. Quando da sentença condenatória, o réu condenado, tinha mais de 70 anos. O prazo prescricional reduz-se de metade. Mas vamos imaginar o seguinte: o réu foi condenado, ainda não tinha 70 anos. Ele tinha, por exemplo, 68. A defesa apelou e o tribunal levou mais de 2 anos para julgar a apelação. Ou seja, quando o tribunal publicou o acórdão, aquele acórdão confirmou a sentença condenatória, tá? E o 117, inciso 4 do Código Penal diz que o acórdão publicado, condenatório, interrompe a prescrição. Então a pergunta é, esse acórdão que confirma a sentença condenatória também pode reduzir o prazo prescricional de metade? Vamos colocar isso na tela. Então vamos lá. Esse é o procedimento. Aqui temos a sentença, ok? Se for maior de 70 anos, reduz o prazo de metade, mas não era. Tinha, por exemplo, 68 anos de idade. 2 anos depois, 2 anos e meio, por exemplo, o tribunal publicou o seu acórdão. Esse acórdão, senhores, foi um acórdão condenatório. E pela redação, não é sentença, é um acórdão, mas ele confirma a condenação da sentença. A pergunta é, de acordo com o artigo 117, pela letra da lei, é claro que a jurisprudência tem um entendimento diverso, mas pela letra da lei, esse acórdão condenatório, ele interrompe o prazo prescricional. Aí vem a seguinte questão. Ao mesmo tempo que ele interrompe o prazo prescricional, ele pode também reduzir o prazo prescricional de metade, porque quando o acórdão foi publicado, o réu condenado já era maior de 70 anos. Então, ali poderia também haver, além do efeito interruptivo do prazo prescricional, poderia haver o efeito de redução de metade do prazo prescricional? Ora, senhores, a resposta, olhando para a redação do artigo 115, é negativa. É na data da sentença. Ainda que um acórdão confirme-a posteriormente, ou seja, ainda que um acórdão confirme aquela sentença condenatória, ele não tem o condão de reduzir a prescrição de metade. É na data da sentença. E foi isso que o STJ disse nesse informativo. Vamos lá? Disse o STJ. Réu completou 70 anos depois da sentença condenatória. Depois. Acórdão condenatório que interrompe o prazo prescricional. 115 do Código Penal, inaplicabilidade, ou seja, a redução do prazo de metade do 115 não se relaciona com as causas interruptivas de prescrição do artigo 117, tratando-se de fenômenos distintos e que repercutem de maneira diversa. Ou seja,
Esse acórdão, sim, ele, de acordo com o Código Penal, artigo 117, inciso 4, até pode interromper a prescrição, mas não faz com que ela seja reduzida de metade no seu prazo. Por quê? A lei fala 70. O artigo 115 do Código Penal é data da sentença e não data do acórdão. Tudo bem, senhores? Fica o entendimento do STJ nesse informativo. Um abraço e até o próximo vídeo.